título geral da lição desta semana leva-nos já direto ao verso para memorizar, que é quando Jesus, de certa feita, estava a orar e seus discípulos os pediram que ele os ensinasse a orar. E o verso diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disseram um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante. Os discípulos já estavam a andar com Jesus. E eles agora fazem-lhe esta pergunta. Ou melhor, este pedido. Será que eles ainda não sabiam orar? A mim, esse pedido me despertou dois pensamentos. Um é, talvez Jesus orasse de voz alta. E eles ouviam que Jesus falava com o Pai e também queria, seguir o exemplo de Jesus. Mas um outro pensamento que me veio à mente, que me despertou, foi que eles percebessem que quando Jesus saía da oração, eles viam algo em Jesus diferente. Jesus saía dali com o propósito do quê? De restaurar vidas, de curar, pronto a servir. E eles talvez ainda não tivessem conseguido isso, porque agora o que eles começavam a ver era uma diferença entre Jesus e os líderes religiosos que eles conheciam na sua época. Porque quando nós vamos para São Mateus, no capítulo 6, do 5 ao 9, nós vemos quando Jesus diz a eles, para quando orardes, não ser como os fariseus, que gostavam de orar nas praças, para ser visto pelos homens. E também Jesus diz nesses mesmos versos, para eles não serem como os gentios, que gostavam de fazer repetições, porque acreditavam que por muitas repetições eles seriam ouvidos. Mas tem mais um texto de São Mateus 15, 8 e 9. Quando Jesus fala para eles assim, que eles em vão o adoravam. Por quê? Porque eles adoravam com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus, ensinando preceitos que eram mandamentos de homens. E os discípulos viviam esta realidade desses líderes religiosos, mas agora no mestre que eles seguiam, eles viam a diferença. E era orar, como este Jesus orava, como o mestre deles orava, que eles queriam aprender. E temos neste trimestre, para estudarmos, que já começamos na semana anterior, o livro de Salmos. O livro de Salmos se encontra no centro das Escrituras. E é um livro que foi escrito por vários salmistas. E é um livro que é o homem se dirigindo a Deus. O homem buscando a Deus. O homem louvando a Deus, adorando, reconhecendo a grandeza de Deus, mas também muitas vezes lamentando, suplicando. E é sobre isto que a lição vem nos falar, esteve falando conosco durante esta semana. Na introdução, nós vemos que alguns cristãos parecem prevalecer na ideia de que só a oração espontânea, que é aprendida, e que não uma oração como os salmos. O que nós não devemos fazer é vãs repetições. Mas os salmos não é vãs repetições. Muitas vezes os salmos é a nossa realidade. Nós também passamos pelo vale da sombra da morte.
nós também passamos por tantas dificuldades como passaram os salmistas. Então, nós podemos fazer dos salmos a nossa oração. E eu confesso a vocês que eu tinha muita dificuldade para agradecer. E se eu perguntasse aqui se vocês têm dificuldade para agradecer, algumas mãos se levantariam dizendo que sim. E muitos de nós também, até algum tempo da nossa vida, até termos esta comunhão com Jesus, nós também teríamos o hábito de fazer a oração do papagaio. O pastor Bulhão falava sobre a oração do papagaio, que é dizer, né, muito obrigado por este alimento, amém? Muito obrigado por esta noite, mesmo que a noite foi péssima, você não dormiu nada, mas você de manhã agradece a Deus pela noite. E até às vezes tem capacidade de dizer que foi uma noite maravilhosa. Essa oração é uma oração hipócrita, né? Então, não é esta a oração que nós devemos fazer. Mas, no ano de 2017, eu ganhei para o ano de 2017, no dia do meu aniversário, as meditações do ano de 2017. E lá, eu aprendi a agradecer, através do Salmo 103. E desde lá, desde 2017, todas as manhãs eu leio este salmo. Porque este salmo começa dizendo para a gente não esquecer, para bendizer ao Senhor e não esquecer de nada que o Senhor faz por nós. E só foi assim que eu aprendi a todas as manhãs, desde lá, começar as minhas orações agradecendo a Deus. Porque até então, eu começava sempre pedindo e não agradecendo. Por isso, não sei qual é o salmo preferido de vocês, não sei qual é o salmo de cabeceira, mas provavelmente a maioria daqui tenha um salmo de cabeceira que os ajuda no crescimento. Eu só estou aqui expressando qual é o meu, o Salmo 103. Para mim, este salmo, ele é completo e ele me ajuda a confiar em Deus e a buscar a Deus cada dia. Eu vou até revelar um segredo para vocês aqui, deste salmo com relação a mim. Está aqui no verso 14. O verso 14 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas eu não leio cada manhã deste jeito. Eu leio assim: porque o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Então, todas as manhãs eu busco a Deus com este capítulo, especialmente com este verso, porque reconheço que eu sou pó, mas que o mesmo Deus que inspirou estes salmistas pode me inspirar também a mim a cada dia a confiar nele. Os salmos também, ele nos leva a crescer espiritualmente. Como no passado ele levou o povo a crescer, hoje ele também nos leva. E orar não é informar a Deus, porque Deus conhece-nos e conhece todas as nossas necessidades. Mas ao orarmos, nós estamos contemplando a Deus. E contemplar a Deus é muito bom, porque é através da contemplação que nós somos transformados. E também a oração não é uma lista de compra. Há uns 11 anos atrás, ou 12, não sei com precisão, sei que foi antes, no máximo 2013, o nosso irmão Emanuel Esteves pregou aqui numa quarta-feira um sermão que falava sobre a oração do matuto. Não sei quantos se lembram desta quarta-feira. Ele provavelmente se lembra. E eu nunca esqueci da mensagem. E ontem à tarde eu fui à procura desta oração. É uma oração interessante. Ela começa com uma lista de compra, não é? Pedindo, pedindo, pedindo. Mas esse senhor depois ele reconhece que ele estava errado em fazer isso. Que ele também devia perguntar a Deus como Deus estava e o que Deus precisava dele.
Até parece que Deus não precisa de nada, mas Ele precisa de nós. Se relacionando à missão, Ele precisa de nós. Ele quer nos envolver na missão. Então, que nós não façamos da nossa oração uma lista de compra, mas contemplação, louvor e adoração. Tem um irmão ali que quer intervir. Bom dia. Voltando a respeito dos salmos, como oração, os salmos apresentam aquilo que é mais importante, que é a liberdade de expressão que Deus nos concede. Quando a irmã disse que algumas orações que os discípulos aprenderam ali com os líderes, aquelas orações hipócritas, Deus não agrada, obviamente, disso, não é? Então, ali no Salmo nos ensina a como deve ser o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, uma oração sincera, em que Ele permite, às vezes, nós até questionarmos a Deus, quando nós, devido ao problema que estejamos passando no momento, então Deus permite que tal aconteça. Mas é importante notar que os salmistas, quando eles se expressam aquela angústia, mesmo questionar a Deus, quando vamos ver aí mais à frente, quando eles falam, Senhor, acorda, como se Deus dormisse, né? Então isso nos mostra, mostra ali nos Salmos que, embora cada um tenha aquelas necessidades, os problemas, as angústias, os desesperos, o desespero, mas também ele tem algo que é muito importante, que é a certeza de que serão vitoriosos, né? Que eles conhecem o Deus que eles estão falando, né? Esta é uma fé firme. Eu posso até questionar a Deus aquilo que esteja acontecendo comigo, mas eu sei que no final eu serei vitorioso porque que nós Nós já falamos um pouco aqui de promover, né, o uso dos salmos na oração. Nós podemos lembrar das maravilhas que Deus faz, e não precisa ser grandes maravilhas. Eu que tenho o privilégio de morar já quase no campo, posso ver aquelas pequeninas flores, né, que assim, sair na varanda de casa e ver assim, aquilo amarelo, aquelas florzinhas assim. Isso é um motivo para louvar a Deus. Não precisamos, né? São uma pequenina flor, é uma das maravilhas de Deus que o homem é incapaz de fazer. Mas tem uma coisa interessante, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Pegar os salmos e manipular os salmos para o nosso próprio proveito, conduzindo a Deus. Mas como Jesus, que nenhuma das suas orações mais difíceis, ele diz ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Não vamos pegar os salmos agora e querer que ele seja feita a nossa vontade. Ou se porventura lá tem uma promessa de vitória e Deus não nos dá a vitória como deu ao salmista, agora nós vamos então, né, acharmos que Deus está errado ou que a Bíblia está errada. Não. Tenhamos sempre a humildade de reconhecer que sempre é a vontade de Deus que deve ser feita. Mas nós temos nos Salmos um salmo muito interessante. É o Salmo 44. É interessante por quê? Porque ele é um salmo coletivo, é dos filhos de Corá. E é interessante que estes filhos de Corá, eles conheciam a história do seu povo. O salmo começa falando que eles conheciam. E eles vêm contando os feitos do Senhor no salmo. E no verso 3, eles demonstram uma tal confiança nesse Deus que havia libertado os seus pais da escravidão do Egito, que eles dizem assim, que não foi pela sua espada, pelo seu arco, que não foi pelas suas armas que eles tiveram a vitória, mas que as vitórias deles vieram do Senhor, vieram de Deus. Só que o salmo não termina aqui. Seria bom se ele terminasse aqui só com os feitos de Deus e com o reconhecimento deles. O salmo prossegue. E no
9:16 fala das aflições que estes filhos de Corá passaram. E vai além. Eles afirmam, do 17 ao 21, que eles não foram infiéis. Nos versos anteriores, eles falam que eles foram envergonhados, que eles foram lançados fora, né? Que eles passaram por ignomia, por tudo isso. Mas não foi por infidelidade deles. Eles falam que eles foram fiéis à aliança. Eles não se esqueceram de Deus. Eles não adoraram outros deuses. Isso quer dizer que mesmo sendo fiéis podemos passar por provações, não é? É isso que o Salmo diz. É isso que o Salmo diz. É isso que nós temos que perceber, que é mesmo quando somos infiéis, há provações, quando somos fiéis, há provações na nossa vida. E é aí que a nossa fé tem que ser aumentada e que nos temos que agarrar mais a Deus. Porque estamos no mundo e teremos aflições. Mas eu venci o mundo. Era isso, obrigada. É exatamente isso que a Filomena está a acrescentar ali, a partilhar. Né? Não, a nós sermos fiéis, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Mas, porque eu não sei quantos estão a seguir a semana de oração que está acontecendo na Novo Tempo. Aquele senhor, o pastor que está lá a pregar, ele contou a experiência dele, que naquele momento em que ele decide ser fiel a Deus, decide a não cavar aquele buraco, a não transgredir a lei do Senhor, qual é a sentença? Ser preso. Não era por um dia só, era por 14 anos. Então, muitas vezes, depois Deus dá o livramento para ele. Muitas vezes, o nosso ato de fidelidade pode trazer, né, dificuldades. Por quê? Porque nem todos são fiéis a Deus. E muitas vezes nós podemos, na nossa fidelidade, sermos perseguidos, sofrer aflição por aqueles que não são fiéis a Deus. Mas aí é onde entra a fé que o nosso irmão comentou. A fé forte. A fé que avança mesmo no momento das dificuldades. Mas o nosso irmão Wunda, eu acho que quer falar. Obrigado. Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18, diz-nos que devemos dar graça toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer seja no bem, quer seja no mal, devemos dar graças a Deus. E estas lições do livro de Salmos vêm nos mostrar, mais uma vez, isso que muitas vezes não conseguimos dar. E isso me leva até Jó no capítulo. Isso me leva até a experiência de Jó. Jó no capítulo 1, no verso 22, depois dele receber todas aquelas informações acerca da tragédia, da desgraça que bateu sobre ele, ele diz que, começando no verso 21, diz que não saí do ventre da minha mãe e não retornarei para lá. Eu não trouxe nada ao mundo e do mundo não vou levar nada. Até mesmo os filhos que ele havia perdido, ele disse que quando ele nasceu, não tinha, não trouxe nada. E no verso 22 diz que em tudo isso, Jó não pecou. Então, ao longo desse trimestre,
estaremos aprendendo muito acerca daquilo que nós muitas vezes não conseguimos expressar a Deus, que o irmão Gedeão já disse, acerca da liberdade de expressão. E muitas vezes, como cristão, nós temos agido como mendigos espirituais. Nós não conseguimos pedir, não conseguimos falar, não conseguimos expressar aquilo que nós sentimos. Quer dizer, perante Deus que sabe de todas as coisas, que sonda os nossos corações, nós queremos ocultar alguma coisa. Quer dizer, é em vão essa nossa percepção. E esperamos que ao longo deste trimestre possamos despertar e crescer espiritualmente. E eles continuam aqui. Eles confessam que estão sofrendo e eles pedem a Deus socorro. E eles chegam a ser ousados, porque eles pedem para Deus despertar do sono. Será que Deus dorme? Não. Né? O próprio Salmo fala que Deus não dorme. Mas eles pedem para Deus despertar. Despertar para a realidade deles, despertar para o sofrimento deles. E eles terminam o Salmo dizendo assim: levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. E aqui eles têm mais um ato de humildade, porque eles não batem no peito e falam: não, mas nós somos fiéis, nós fizemos assim, faças isso por nós. Ele diz: não, resgata-nos por amor da tua benignidade. Era Deus que deveria ser reconhecido, que devia ser honrado. Este salmo nos ensina, então, a sermos honestos com Deus. Com Deus, nós devemos ser honestos, porque Deus nos conhece. Se formos para o Salmo 139, nós vamos ver isso. Se formos para Jeremias, lá tem um verso que diz assim: que estando eu ainda clamando, ele me ouvirá. Então, sejamos honestos com Deus nas nossas orações. Mais uma participação? Uma boa parte de nós que estamos aqui somos estrangeiros. Mas fico feliz porque mesmo os portugueses, nós somos também estrangeiros. A nossa pátria não é aqui. Esse mundo foi tomado por um inimigo que domina esse mundo, cruel. E nós, tanto brasileiros, africanos, portugueses, que amam Jesus, que são filhos de Deus e esperam a nova terra, estamos sujeitos a passar todos os problemas da vida. A nossa certeza é de confiarmos neste Deus. Teremos problemas, teremos dificuldades, mas temos a certeza que seremos todos vitoriosos. E essa é a certeza que nós temos, de todos nós, juntos, todas as nações aqui reunidas, nós pertencemos a uma nova cidadania, que é a celestial. Mas enquanto que passarmos, nós temos que ter essa percepção que problemas enfrentaremos, mas temos a certeza que com Deus nós seremos vitoriosos. É assim que o Salmo nos ensina. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos e devemos orar. Porque a oração é o quê? A respiração da alma. Então, sem oração, nós não temos vida espiritual. Podemos até viver, mas vida espiritual nós não temos sem a oração e sem o estudo da palavra e também sem o testemunho. Eu vou pedir licença para vocês neste momento. Tive a permissão da direção da Escola Sabatina, que está hoje de serviço, para fazermos isso. Vamos deixar o Salmo 22 para o final, tá bem? Concordam comigo? Não vão ficar bravos comigo? Então, vamos deixar ele para o final e vamos então partir para o Salmo 13, do desespero para a esperança. Quando nós vamos para o Salmo 10, verso 1, nós lemos: por que, Senhor? Quando nós vamos para o 44, 23, eles perguntam: por que dormes, Senhor? Mas quando vamos para o Salmo 13, não é assim que o Salmo começa. Como começa o Salmo 13? Até quando? Mas qual a diferença existe entre o porquê
e o até quando? Não vem nenhuma diferença? Ah, tá bem. Alguém vai dizer ali. Obrigado. Eu acho que eu vou começar ainda com o comentário que eu queria dar para ver se consigo. A parte. Posso continuar? Ok. Sim, o que eu queria dizer é que, primeiro, do salmo que nós estamos a sair para vermos neste, eu sei que já foi deixado atrás, mas os descendentes de Corá, eles tiveram que entender a sua situação, a realidade. Até, eu acho que a semana passada, quando estudamos isso, um comentarista, ele disse, para muitos de nós, até eu pensava, ok, então a família de Corá não tinha sido todos engolidos quando a terra abriu, mas vimos que não. Deus teve misericórdia ainda, teve uns que deixaram. Podemos nos perguntar o porquê. Pode ser que eles foram fiéis. A Bíblia não nos diz. Pode ter alguém aqui que conhece isso. Mas o que eu quero trazer aqui é o reconhecimento. Nós falamos aqui a parte do sofrimento. Como é que nós deixamos que Deus faça a sua vontade? Temos que reconhecer. Eles reconheceram. Por isso que aquela última parte que a irmã leu, que eles dizem, faça o quê? A sua vontade. Temos que reconhecer a nossa situação. E aí vamos conseguir ser honestos com Deus. E o Salmo, nós podemos ver todos os salmistas, para chegarem a escrever essa parte, é depois de reconhecer, embora que temos este, que me leva na pergunta que a irmã trouxe, uns reconheceram, mas outros, há salmos que vêm com uma espécie de tristeza, outros vêm com raiva, perguntar-me, por que Deus? Mas depois vem os até quando? Mas todos, se nós vermos a expressão, é honestidade do momento, o que estava a acontecer. Então, acho que é isso que nós também temos que ter, porque Deus, nós sabemos que Ele sabe o que está a acontecer ao nosso redor. Mas tem uma coisa, nós temos que dizer o que é exatamente. Muitas das vezes isso aqui é difícil para muitos de nós. Ser honesto conosco mesmo. Eu acho que isso é que é mais importante e os salmos vão fazer sentido, a nossa oração vai fazer sentido se nós sermos honestos. Até quando, Senhor? Esquecer-se-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não me regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto ele tem feito muito. Este é o Salmo 13. E a diferença que existe entre o porquê e o até quando? E o até quando tem um limite. Vai acabar. E o até quando perguntamos até quando, nós não estamos questionando e nem estamos a contestar os atos de Deus no meio do sofrimento. Mas, em vez disso, nós estamos reconhecendo que Deus está no controle. Porque nos dias em que nós vivemos, se nós não tivermos este conhecimento, nós podemos achar que o mundo está de uma forma desenfreada, sem controle, e que ninguém está no comando. Mas eu ouvi em 2007, eu ouvi, naquele tempo ela era ainda jovenzinha, uma cantora brasileira da nossa igreja dizer assim: o Senhor não está perdido nos corredores do céu. Ele sabe o que está fazendo. Então, ele não está perdido nos corredores. Ele está no controle. E ele sabe até quando.
Nós só precisamos ter o quê? Paciência, fé, confiança e esperar que no momento certo esse Deus vai agir. E quando Davi escreve este salmo, apesar da pergunta, ele tem esta certeza, porque os 2 últimos versos, ele deixa claro que ele confia na graça de Deus e que ele vai cantar pelos feitos de Deus na sua vida. Continuando, vamos então agora para o Salmo 60. Este é um salmo de Davi e é um salmo histórico que ele coloca aqui os seus lamentos, as suas dificuldades, porque um pouco que eu conheço da história de Davi, ele foi um rei e que teve envolvido em muitas guerras e que teve muitos inimigos e que teve que vencer esses inimigos. Para começar, o seu próprio filho foi o seu inimigo. E é muitas vezes diante dessas circunstâncias de aflição, de angústia, de medo, de tristeza, que Davi escreve estes salmos. E este é mais um salmos deste. O sofrimento, ele faz parte geral do ser humano, como já foi comentado antes. Justos e injustos passam por sofrimentos. Todos nós passamos, num momento ou outro nós passamos. Também, este salmo nos ensina a ter compaixão para com os sofredores. Embora eu possa e devo expressar a Deus a minha gratidão pelas vitórias que Ele me concede, quer seja na vida espiritual, quer seja em outras áreas da minha vida, eu devo lembrar sempre que à minha volta há pessoas que estão sofrendo, por uma razão ou por outra. E aqui entra a oração intercessória. E não só a oração, não só o orar, mas a segunda parte, que é a ação em favor daqueles que sofrem. Nós devemos buscar ter a mesma compaixão que Jesus tinha para com os sofredores. Ministrar os sofredores como Jesus ministrava. Ontem nós ouvimos aquela experiência daquela senhora em Cuba, que com $14, eu fiquei assim envergonhada diante da minha vida religiosa com aquela nossa irmã, que com $14 reunia em frente da sua casa aquela multidão de crianças para alimentar. E não só alimentar fisicamente, mas viu a estratégia que aquela nossa irmã usava? Ela contava uma história para as crianças e as crianças tinham que chegar em casa, contar as histórias para os pais e assinar o papel que as crianças tinham. E no outro dia voltava, tinha comida. E por isso que aquela igreja encheu-se para aquela conferência. Não foi uma multidão que fez o trabalho, foi uma única mulher. Uma mulher de oração. Uma mulher que entregou o pouco que ela tinha nas mãos do Senhor. Isso é ter compaixão. Né? Eu fico maravilhada com essas histórias, porque parece que é só antigamente que isso acontecia. Não, não é só antigamente. Hoje ainda nós temos pessoas com fé, pessoas que vivem a religião, né? Pessoas que são verdadeiras testemunhas e nós não temos noção de quantos estão por este mundo afora, vivendo a vida de oração e a vida de serviço que Jesus vivia. Na lição aqui de quarta-feira, melhor, de quinta-feira, vem um texto, né, do Espírito de Profecia falando sobre o ministério de Jesus.
E o texto diz assim: está em desejar de todas as nações. Este mundo é um grande hospital. Jesus veio curar os doentes, proclamar liberdade aos cativos, aos aflitos, aos possessos de demônio. Não repelia ninguém que se aproximava dele para receber a cura, mesmo que isso fosse por um pecado que a pessoa tivesse praticado. Jesus estava disposto a curar, Jesus estava disposto a perdoar. Sabia que lhe pedia auxílio, tinha sido ele mesmo o causador da sua doença. Todavia não se recusava a curá-lo, e quando a virtude vinda de Jesus penetrava nessas pobres pessoas, sentia a convicção do pecado, e muito era curado tanto das enfermidades físicas, como também das enfermidades espirituais. O Evangelho possui ainda o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje resultados idênticos? Que bom que esta semana de oração nos está dando a resposta que esses testemunhos acontecem. Né? Que o Espírito Santo ainda está trabalhando no meio do seu povo e que Cristo Jesus está sendo proclamado para libertar os cativos. Agora vamos voltar para a lição de terça-feira, como nós havíamos combinado, que se encontra no Salmo 22. Quando nós começamos este salmo, o primeiro verso já nos leva para São Mateus 27:46, onde lemos: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo escrito por Davi, mas é um salmo messiânico. Se você quiser saber o que foi que Jesus passou na cruz, não é preciso assistir um filme sobre a crucifixão de Cristo. Sente no silêncio do seu quarto e leia esse capítulo com oração. E feche os seus olhos, porque você verá ali tudo quanto foi que Jesus passou na cruz. Está ali mesmo o filme completo do sacrifício de Jesus em nosso favor. Mas ele também é um salmo de louvor, de confiança, de zombaria, de escárnio, de entrega, de súplica, de louvor, de glória, de reconhecimento, de boas novas e da vitória do Messias. Este salmo tem o título O Sofrimento, mas também a Vitória do Messias. E com Deus nós faremos proezas se nós aprendermos a orar como Jesus orava e a agir como Jesus agia. E se nós confiarmos como Jesus confiou, porque este salmo, ele expressa a dor de Jesus. Quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus estava no limite. Nós às vezes pensamos que Jesus aceitou vir a este mundo, morrer por nós, mas que Jesus nunca questionou isso, que Jesus nunca, parece que assim foi, sabe, como que, não foi. Teve um momento de dificuldade, Jesus suou sangue no Getsemane. Jesus pediu para que se fizesse a sua vontade. Jesus teve medo, tanto que ele pediu que os discípulos ficassem ali com ele naquele momento de oração. Jesus clama na cruz, porque Jesus naquele momento está sozinho. Porque se Jesus não tivesse tido a confiança em Deus, de ir para a cruz, de clamar como ele clamou, nós hoje é que estaríamos clamando, porque estaríamos nós desamparados. Mas nós não estamos desamparados. Por quê? Porque Jesus esteve disposto a viver uma vida de oração. Na segunda-feira, que foi o pastor Jorge Machado que falou sobre a vida de oração de Jesus, ele disse
que Jesus teve uma vida de oração, por quê? Em nosso favor. Foi pensando em nós que Jesus teve uma vida de oração. Porque se Jesus não tivesse uma vida de oração, ele poderia ter sucumbido. E nós também não seríamos vitoriosos. Nesta manhã, nós não poderíamos terminar a lição da escola sabatina, porque às vezes há coisa que nós não conseguimos expressar em palavras. Mas como eu gosto muito de música, apenas não sei cantar, mas gosto muito de música. Nós vamos ouvir uma música antiga agora, nem é o vídeo, é só mesmo o áudio. Mas é uma música que vai expressar a vitória de Jesus naquele domingo, quando ele anda pelas ruas de Jerusalém, depois da sua ressurreição, depois da sua vitória na cruz. E um dia, nós, juntamente com Jesus, poderemos também um dia andar nas ruas da Nova Jerusalém. Ouça essa música com muita atenção, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. No dia em que Jesus ressurgiu, Maria triste acordou. Pensava então, o mestre se foi. Foi uma linda manhã que Maria andou por Jerusalém e lá na tumba encontrou as boas novas do Salvador. Que alegria! Será que a terra toda cantou? A natureza toda canta sem parar e parece dizer ele vive. Mares, montanhas dizem tudo sem cessar. Ele vive. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que João correu por Jerusalém e Pedro com ele foi rumo ao sepulcro do Salvador. Que alegria! Será que a terra toda cantou? A natureza toda canta sem parar e parece dizer ele vive. Mares, montanhas dizem tudo sem cessar. Ele vive. Aleluia, aleluia. A natureza toda canta sem parar e parece dizer ele vive. Mares, montanhas dizem tudo sem cessar. Ele vive. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que Jesus andou por Jerusalém. Ele vive, aleluia, aleluia, Ele vive. Porque ele vive. Se nós buscarmos vida nesse Jesus, um dia nós também viveremos eternamente com ele. Esta é a minha oração por mim e por esta igreja, que possamos ser uma igreja que ora.